Se eu fosse você, antes mesmo de colocar os pés no chão pela manhã, ou certamente dentro de alguns minutos depois de acordar, abra a boca e diga: algo bom vai acontecer comigo hoje. E não pare por aí, não pare por aí, e vá em frente e deixe o inimigo realmente irritado e diga: e algo bom vai acontecer através de mim hoje. Algo bom vai acontecer comigo e algo bom vai acontecer através de mim porque somos abençoados para sermos uma bênção. Não pare apenas querendo ser abençoado. Somos abençoados para ser uma bênção. Deus disse a Abraão: e eu te abençoarei e te farei uma bênção, causando que você distribua o bem aos outros. Quando você se levanta todas as manhãs, reserve um tempo para agradecer a Deus pelo dia. Não saia correndo de casa estressado, comece o dia com uma atitude grata. Ao longo do dia, medite em suas promessas, mantenha sua mente cheia de pensamentos de esperança, de fé, de vitória. Esperança é muito simplesmente uma atitude e mentalidade positivas. A pessoa esperançosa se recusa absolutamente a ser negativa de qualquer maneira. Embora reconheçam e lidem com seus problemas, eles permanecem esperançosos em pensamento, atitude e conversa até a vitória. Você pode decidir hoje estar cheio de esperança. Jeremias disse: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Então, o que é esperança? Esperança é baseada na substância do que Deus fez no passado e pode fazer por você hoje. Temos uma esperança que é construída em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos uma esperança que está ancorada na rocha dos séculos, baseada na palavra do Deus vivo. A esperança alcança o impossível. Sua vida será mais gratificante, mais realizada quando você estiver em relacionamento com seu Criador. Deus soprou sua vida em você. Ele sabe qual é o seu propósito. Ele sabe o que você pode realizar. Quando você o torna parte da sua vida, você vai mais longe do que pode apenas com sua própria habilidade, seu próprio talento. As Escrituras dizem que se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele coroará seus esforços com sucesso. O favor dele em sua vida o levará a lugares que seu talento não poderia. Eu quero que você tome uma decisão hoje. É hora de você aprender a viver a vida pela qual Jesus morreu para que você tivesse, deixar para trás as coisas que já passaram e recomeçar, pedindo a Deus para transformar tudo o que foi feito a você de forma injusta ou imoral em algo que possa ajudar outras pessoas. Você pode estar no pior momento da sua vida agora, pode estar sofrendo muito. Talvez seu marido ou esposa tenha te abandonado. Você pode sentir que sua vida acabou, mas, na verdade, ela pode estar apenas começando. E deixe-me dizer isso a você, você não tem ideia das coisas incríveis que Deus tem planejado para você. Não há diabo no inferno grande o suficiente para impedir que você alcance o melhor que Deus tem para você, se estiver determinado a ter o melhor e fizer sua parte. Quero que você tome uma decisão hoje de que não vai viver sua vida ferido e quebrado. Não importa onde a vida o leve, suas escolhas, comportamento, ações e decisões, não importa o que aconteça, Deus tem o poder de colocar tudo em seu devido lugar. Você pode ter sido quebrado, costumava ser isso ou aquilo, mas algo novo está prestes a acontecer. Este é um novo dia e Deus está dando nova vida ao seu espírito. Ouse segurar a força dele. Recupere sua paixão e, quando se sentir fraco, comece a declarar: eu sou forte. Se você fizer isso, acredito e declaro que você correrá e não se cansará. Deus está renovando sua força para que você possa voar como as águias. Saúde está vindo, coragem está vindo, frescor está vindo. Tudo mais vai te decepcionar,
mas Deus nunca te decepcionará, Ele nunca te falhará. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 15,13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus colocou você nesta terra para um propósito específico. Você tem um destino divino com potencial ilimitado. Você tem bênçãos que não pode conter. O favor de Deus está em seu futuro, acima de tudo que você pode imaginar, e isso está de acordo com a palavra de Deus. Você precisa acreditar que é possível para você antes que isso possa se tornar uma realidade. Nada é impossível para Deus. Lembrar os erros trágicos de ontem enfraquece sua capacidade de esperar pelo amanhã. Pare de relembrar seus erros. Quando você lê este livro, não é um livro sobre pessoas perfeitas. É um livro sobre falhas humanas em uma escala que faz com que os piores entre vocês pareçam como escoteiros premiados. Moisés foi um assassino. Ele matou o egípcio. Deus usou Moisés para liderar o povo judeu para fora da escravidão no Egito. Pare de nadar na lama de seus erros passados. Você é filho do Deus vivo. Você tem o sangue real do céu fluindo em suas veias. Você precisa levantar os ombros, erguer a cabeça, sorrir novamente. Agir e pensar como tal, falar como tal, desde que você tenha coragem para tentar novamente. Há esperança. Enquanto você estiver disposto a amar novamente, a acreditar novamente, a começar a conquistar novamente, há esperança. Dizer que não há esperança para você é fechar a porta da fé na face de Deus. Nada é impossível para Deus, nem mesmo o pior fracasso de sua vida, a página mais escura que você tem. Seu registro criminal no céu é uma leitura tediosa para Deus. Alguns de vocês estão sobrecarregados com um sentimento de culpa, vergonha, falta de autoconfiança, beleza, inteligência ou força. Pare com isso. Se você fosse a única pessoa na Terra, Jesus Cristo teria morrido para salvá-lo. Quero que você pare de ficar preocupado, se lamentando, reclamando e se sentindo miserável. Acorde como uma nova pessoa. O melhor ainda está por vir. Sonhos ainda se realizam. Seus sonhos podem se tornar realidade. Nada é impossível para aqueles que acreditam. Se eu pudesse fazer você acreditar, sua vida mudaria em um dia. Nada é impossível para aqueles que acreditam. Isso significa que não importa o que você enfrente, não importa quão grande seja a dificuldade ou quanto tempo leve, você sabe que Deus ainda está no trono. Você sabe que os planos dele para você são bons e que ele é maior do que qualquer desafio. Você pode não ter nenhum motivo natural para ter esperança, pode parecer que você não vai melhorar, conhecer a pessoa certa ou iniciar seu próprio negócio. Não coloque sua esperança em circunstâncias, elas podem não sair como você pensou. Não coloque sua esperança nas pessoas. Elas podem desapontá-lo. Não coloque sua esperança em sua carreira. As coisas podem mudar. Coloque sua esperança no Senhor, no Deus que falou mundos em existência, no Deus que lançou estrelas no espaço. Quando sua esperança está nele, a Escritura diz que você nunca ficará desapontado. E, sim, você pode passar por alguns contratempos temporários, a vida acontece. Mas, quando tudo estiver dito e feito, você sairá melhor do que antes. Deus não soprou sua vida em você, coroou com favor e deu-lhe um manto real para que você pudesse ficar ancorado na amargura, na dúvida, na preocupação. Ele criou você para ficar ancorado na esperança, para sair todos os dias esperando sua bondade, sabendo que os dias que virão serão maiores do que os dias que passaram.
Mantenha a perspectiva certa. Essa doença não pode derrotá-lo, essa adicção é temporária. As oportunidades certas já estão em seu futuro. Você pode ter tido algumas decepções, a vida jogou uma curva que não pode parar o seu destino. As probabilidades podem estar contra você, mas o Deus Altíssimo está a seu favor. Quando você permanece ancorado na esperança, Ele se manifestará em sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você deve se levantar de manhã e dizer a Deus: quero conhecê-lo e amá-lo mais. Eu faço isso todas as manhãs há décadas. Eu não saio da cama antes de dizer isso. Sento na beirada da cama antes de colocar os pés no chão e digo: querido Deus, é outro dia. Se eu não conseguir fazer mais nada hoje, quero conhecê-lo um pouco melhor e amá-lo um pouco mais. Se, no final do dia, a vida foi terrível, com todos os tipos de problemas, erros e dificuldades, eu ainda sinto que não perdi o dia, desde que tenha conhecido a Deus um pouco melhor e o amado um pouco mais. Por outro lado, não importa quantas coisas você tenha realizado, quão famoso você se tornou ou quanto dinheiro ganhou, se, no final de cada dia, você não conheceu a Deus um pouco melhor e não o amou um pouco mais, você simplesmente desperdiçou o seu dia. Porque Deus não o criou e o colocou na terra apenas para marcar coisas em sua lista de tarefas. Antes mesmo de colocar os pés no chão e antes de realmente sair da cama, eu apenas tiro aquele momento para lembrar, e um dos meus versos favoritos para amanhã é o Salmo 143, verso 8, que diz: faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Então, simplesmente digo: um bom dia, Senhor. Não sei para onde você está indo, mas para onde quer que vá, estou indo com você. E a razão pela qual amo isso é que diz: faz-me ouvir da tua benignidade pela manhã, não da minha. Porque eu falharei, isso faz parte de ser humano, e mostre-me o caminho que devo seguir, pois a minha vida está confiada em ti. É apenas uma forma de reconhecer, Senhor, que os meus passos são ordenados por ti. Então, hoje, eu quero caminhar feliz perto de ti, nos passos que ordenaste. Todas as manhãs, eu oro para que Deus coloque alguém na minha frente que eu possa ajudar, alguém que eu possa ser uma bênção, e não estou falando sobre na TV ou no púlpito. Estou falando sobre pessoas que eu encontro no meu mundo. Quem posso ajudar e quem posso abençoar? Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todos os dias da minha vida, eu oro para que Deus me use para tornar a vida de alguém melhor. Este é o momento de começarmos a usar nossos talentos, porque cada um de vocês tem algo a contribuir para a sociedade, cada um de vocês tem um ministério, cada um de vocês tem uma unção de Deus. Eu amo pensar no que poderia acontecer se cada crente realmente entendesse quem são em Cristo e o que tem a contribuir, e nós parássemos de recuar com medo e apenas saíssemos em meio ao nosso mundo, nosso bairro, onde fazemos compras, onde estudamos, onde frequentamos a igreja, e simplesmente fizéssemos o que a Bíblia diz: deixe a sua luz brilhar. Pare de se preocupar com o que você não pode fazer e comece a usar o que pode fazer. Todos os dias, você deveria declarar: eu tenho o favor de Deus. O favor está em minha família, no meu corpo, em meu negócio e em minhas finanças. Isso precisa ser uma maneira de viver, onde todos os dias, quer esteja ensolarado ou chovendo, quer esteja no topo da montanha ou no vale, você se levanta de manhã e diz: eu tenho o favor de Deus. Isso não é apenas para lembrar a si mesmo, não é apenas para mostrar a Deus que você confia nele, mas para mostrar ao inimigo a quem você pertence. A Escritura diz que se você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, Ele coroará seus esforços com sucesso.
Uma maneira de reconhecer Deus é declarar o seu favor ao longo do dia, sob a respiração. Você pode não ver como pode realizar um sonho, ou como pode ficar bem, mas isso não parece que nunca vai mudar. As pessoas não têm a palavra final, elas não controlam o seu destino. As pessoas não podem ver o favor em sua vida, elas não sabem o que Deus está prestes a fazer. Não deixe que elas o desencorajem de seus sonhos. Não deixe que as pessoas o convençam de que você não pode melhorar, nunca terá uma casa legal ou nunca se livrará da dependência. Elas estão olhando para o natural, mas servimos a um Deus sobrenatural. Um toque de seu favor irá catapultá-lo adiante. Eles podem ser negativos, desencorajadores e condescendentes. Deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nada disso pode parar o seu propósito. O favor em sua vida irá desafiar as probabilidades. O favor irá levá-lo a lugares onde você não tem as qualificações. No papel, pode não fazer sentido, mas não se preocupe. Deus sabe o que está fazendo. Sempre que começar o seu dia, você precisa começá-lo com Deus e precisa fazer algumas coisas de propósito. Você precisa tomar uma decisão. Este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele. Faça um anúncio para o diabo, que é o ladrão da alegria, e eu vou aproveitar este dia. Estou vestindo a minha justiça. Eu sei quem eu sou em Cristo. Estou vestindo a minha paz, porque Jesus me deu paz. Não vou ficar chateado hoje se não conseguir fazer tudo do meu jeito. Se começar o dia se acertando com Deus não fosse importante, não estaria escrito por toda a Bíblia. Levante cedo de manhã e cuide das tarefas difíceis para tirá-las do caminho primeiro. Não deixe algum trabalho que tenha que fazer ameaçar você durante todo o dia e fazer com que você odeie o dia. Davi levantou cedo no dia em que matou Golias. Vamos lá! Você não vai matar os seus gigantes dormindo na cama e apertando o botão de soneca. Eu acho que todas as manhãs precisamos nos dedicar a Deus. Vamos olhar para o Salmo 25 verso 1, em Ate, Senhor, elevo a minha alma. Simples assim. Eu leio esse salmo com muita frequência. Eu amo o Salmo 25, Ate, Senhor, elevo a minha alma. É uma ótima coisa para se fazer todas as manhãs. Apenas sente, fique em pé, ajoelhe-se ou faça o que for mais confortável, erga as mãos e diga, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu. Todas as manhãs, precisamos ir até Ele e dizer, Deus, mostre-me minha missão. Mostre-me o que fazer, onde ir, dê-me as palavras certas para falar. Pedir sabedoria e orientação é um ato de rendição. Leva humildade para dizer, Deus, você sabe o que é melhor para mim. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Abra as portas certas, feche as portas erradas, deixe o caminho claro. A Escritura diz que, quando reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, Ele dirige nossos passos. Mas muitas vezes fazemos nossos planos sem consultar Deus. Então, pedimos a Ele para abençoar esses planos. Nos perguntamos por que é uma luta, porque parece que sempre estamos subindo a ladeira. Estamos fazendo as coisas ao contrário. Estamos fazendo um movimento e depois pedindo ajuda a Deus. O jeito certo é perguntar a Deus primeiro, e Deus, o que você quer que eu faça? Devo namorar essa pessoa? Devo começar esse novo projeto? Devo fazer esta compra? Se você sentir paz, siga em frente. Se não, espere, sabendo que Deus sabe o que é melhor para você. Quando todas as manhãs você pede a Deus sabedoria,
você está demonstrando sua dependência dele. Quando você se humilha assim, a Escritura diz que Deus te exaltará. Muitas pessoas hoje em dia são orgulhosas demais e pensam: eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer isso sozinho. Joel, veja o quão bem-sucedido eu já sou. Pense em onde você poderia estar se começasse a reconhecer Deus. Pense nos erros que Ele poderia ter te poupado. Pense nas oportunidades, no favor, nas portas que você não poderia abrir, mas que Deus pode abrir. Não faça isso sozinho, isso vai te limitar. Estabeleça em sua mente todas as manhãs que você será um pacificador e manterá a paz. Será adaptável. Se não conseguir o que quer, então se adapte e fique feliz de qualquer maneira. E extremamente importante, em Gálatas 6,10, seja um abençoador. Dedique um pouco de tempo todos os dias pensando em algo que você possa fazer por alguém e faça isso cedo. Decida elogiar todas as pessoas que você encontrar e encontrar algo legal para dizer a elas. Não apenas pense que roupa bonita você está usando ou seu cabelo é bonito, abra a boca e diga o que você pensa. Isso não abençoará ninguém. Diga a eles. Quanto mais você elogiar as pessoas, melhor você se sentirá. Decida elogiar a pessoa com quem você está casado pelo menos 5 vezes hoje. Você sabe que seu casamento pode ser salvo se você fizer isso. E não só isso, as pessoas responderão às coisas positivas que você disser a elas e começarão a querer te fazer feliz. Você não pode apenas reclamar de tudo que não gosta. Seja um abençoador. Vamos lá, eu te desafio todas as manhãs a pensar em alguém que você possa abençoar. Sugiro começar todos os dias dizendo: Deus, eu não sou absolutamente nada sem você. Eu não posso fazer nada sem você. Eu dependo totalmente de você hoje. Estou desesperado sem a sua ajuda. E realmente, não importa quantas vitórias eu tenha tido no passado, isso não garante uma vitória hoje se eu não estiver confiando em Deus hoje. Confiar em Deus ontem não me ajuda hoje. Eu tenho que depender de Deus hoje. Você tem fraquezas. Você tem limitações. Deus não tem limitações, mas nós temos limitações. Então você diz: Senhor, eu sou fraco nessa área. Eu preciso da tua força. Eu acredito que você está me mudando todos os dias, e eu não vou passar hoje me preocupando com o que eu fiz de errado ontem. Eu confio em você para me fortalecer na minha fraqueza. Que nossas fraquezas realmente não precisam fazer tanta diferença se soubermos como permitir que Deus preencha nossas fraquezas com o seu poder. Nós ficamos muito preocupados com o que não podemos fazer, e não ficamos animados o suficiente com o que Deus pode fazer. Você vê, não importa o que você não pode fazer ou o que eu não posso fazer, Deus pode fazer. E os milagres não acontecem no não posso, eles acontecem no posso. Bem, nós recebemos o que acreditamos. Vamos começar a acreditar que o poder de Deus está disponível para nós para ver milagres em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Não teremos milagres pelos quais não acreditamos. Temos que acreditar no poder milagroso de Deus. Quando vamos a Deus a cada dia, a atitude correta é: Deus, o que você quer que eu faça? Qual é a minha tarefa? Não dando ordens a Deus, dizendo-lhe o que fazer e como fazer. Mas sim: Deus, mostre-me o melhor caminho. Mostre-me como superar esse problema. Mostre-me como realizar meus sonhos. Deus quer que dependamos dele, não de alguma fórmula pensando: bem, se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro, então Deus me abençoará. Se fosse só isso,
nós realmente não precisaríamos de Deus. David entendeu esse princípio em 2 Samuel 5. Ele acabará de ser feito rei sobre Israel quando os filisteus ouviram falar disso. Eles desceram até o vale para atacá-lo. Agora, Davi era um guerreiro. Ele havia conquistado muitos exércitos. Sua natureza era atacar, mas aqui está o motivo pelo qual Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. O versículo 19 diz: Davi consultou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Observe sua humildade. Ele não disse: eu tenho isso, já estive lá, feito isso, sem problemas. Ele tirou um tempo para consultar o Senhor antes de ir para a batalha. Ele ficou quieto e disse: Deus, o que você quer que eu faça? Ele estava obtendo sua direção diária. Ele não assumiu que, porque algo funcionou no passado, ia funcionar ali. Ele fez uma pergunta muito significativa: Deus, tu os entregarás nas minhas mãos? Parece que isso seria óbvio, já que ele acabou de ser colocado no comando dos israelitas, o povo escolhido por Deus. Certamente Deus não permitiria que fossem derrotados. Mas o fato é que não devemos lutar todas as batalhas. Davi foi inteligente o suficiente para perguntar se deveria atacar. Ele estava dizendo: e Deus, se eu entrar lá, você vai estar comigo? Ele estava mostrando sua dependência de Deus. Ele reconheceu de onde vinha sua força, seu favor e sua habilidade. E às vezes assumimos que, se há um obstáculo, algo está tentando nos parar. Não há dúvida, entre lá e vá para a batalha. Deus está do nosso lado. Mas uma abordagem mais sábia é dizer: Deus, qual é o seu plano? Como você quer que eu responda a essa oposição? Devo atacar ou devo ficar parado e deixar que você lute por mim? Se eu entrar, Deus, você vai estar comigo? Todos lutamos batalhas em que não saímos da maneira que pensamos. Talvez seja porque não consultamos o Senhor. O versículo 19 continua dizendo que o Senhor disse a Davi: vá, porque certamente entregarei os filisteus em suas mãos. Uma vez que ele teve uma direção clara, uma vez que soube que tinha a bênção de Deus, ele desceu lá e derrotou os filisteus. Mas se fizermos como Davi e consultarmos o Senhor antes de entrarmos em conflito, antes de tomarmos grandes decisões e buscarmos as direções diárias de Deus, nos pouparia muita angústia e dor. Eu aprendi que o que Deus ordena, Ele pagará. Mas Deus não está obrigado a trazer vitória em batalhas em que não devemos estar, e sim, Deus é misericordioso e nos ajudará, mas é muito melhor perguntar ao Senhor antes de tomar decisões importantes. Ele não quer que você fique preso em uma fórmula, Ele quer que você esteja ligado a Ele. Quando você desenvolve o hábito de buscar a Deus por seu pão diário, por sua direção diária, dizendo: e Deus, como você quer que eu responda? Como devo lidar com esta situação em minha saúde, em minhas finanças? Deus, dê-me sua sabedoria, sua visão, seu favor. É assim que Deus o guiará pelo melhor caminho para a sua vida. Como são suas manhãs? Você vai para a cama com a intenção de se levantar e passar tempo com Deus, mas quando o alarme toca, você aperta o botão de soneca, depois aperta novamente. Então, você ficou na cama por muito tempo e agora não tem tempo para nada. Você está frenético e irritadiço. Você sabe que deveria ter passado tempo com Deus, mas não o fez, e o dia todo basicamente se torna um pesadelo. Tudo o que posso dizer é que se você não passar tempo com Deus, terá um dia trágico após outro. É surpreendente o que acontece quando você dá a Deus os primeiros momentos do seu dia.
Eu acredito que você encontrará o tempo com Deus tão proveitoso que começará a arranjar mais tempo para isso. Todas as manhãs, você precisa buscar a Deus por seu pão diário, sua sabedoria diária, sua direção diária. Muitas vezes, estamos tentando fazer as coisas apenas com nossa própria força, nosso próprio intelecto, nossa própria habilidade. E isso nos limitará. Deus pode ver coisas que você não pode ver. Ele sabe as pessoas certas que devem estar em sua vida. Ele sabe onde está o perigo, onde estão os becos sem saída. Deus sabe como catapultá-lo para o seu destino. Você tem uma vantagem. Você está reservando tempo para o seu pão diário? Às vezes saímos correndo de casa. Estou com pressa. Hoje eu não tenho tempo, Joel. Eu tenho que ir para o trabalho. Eu vivo por este princípio: nunca encontre outras pessoas antes de encontrar com Deus. Se você reservar um tempo para reconhecer Deus, dizer: Deus, eu preciso de você hoje. Me guie, me dirija. Me mantenha no caminho certo. Não apenas seu dia será melhor, mas Deus o impedirá de cometer erros. Comece todos os dias com agradecimento. O agradecimento é tão importante. Pelo que você é grato? Você agradece a Deus diariamente pelas coisas pequenas? Há muito o que agradecer. Quando você acorda de manhã, diga obrigado pela graça. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pelo entendimento. Obrigado pela sabedoria. Obrigado pelos pais. Obrigado pelo amor. Obrigado pela gentileza. Obrigado pela humildade. Obrigado pela paz. Obrigado pela prosperidade. Diga obrigado antecipadamente pelo que já é seu. O verdadeiro desejo no coração por algo bom é a prova de Deus para você, enviada antes para indicar que já é seu. Essa coceira que você tem, seja o que for que você queira fazer, a coisa que você quer fazer para ajudar os outros a crescer e ganhar dinheiro. Esse desejo é a prova de Deus para você, enviada adiantadamente para indicar que já é seu. E qualquer coisa boa que você queira, você pode ter. Então, reivindique-a, trabalhe duro para consegui-la e, quando a conseguir, estenda a mão para ajudar alguém. Cada um ensina um. Não aspire apenas ganhar a vida. Aspire fazer a diferença. Você sabe, nunca desperdice um dia. Quando você fica mais velho, começa a pensar sobre o tempo de forma diferente. Acho que quando você tem 20 anos, talvez até 30 anos, talvez até 40 anos, você não pensa muito sobre o tempo. Mas alguns anos atrás, percebi que 2/3 da minha vida já haviam passado. Comecei a ficar muito mais consciente do tempo e de como é tolo desperdiçar qualquer dia que você tenha, sabe? Há algo realmente interessante sobre o tempo. Todos temos a mesma quantidade em um dia, todos os dias são 24 horas. Algumas pessoas são muito produtivas e eficazes, e algumas pessoas simplesmente desperdiçam seu tempo dia após dia. Isso é uma escolha que fazemos, mas há uma coisa sobre o tempo. Uma vez que ele passa, você nunca o recupera. Então, como é trágico desperdiçar qualquer dia da sua vida. Acho que precisamos viver cada dia como se fosse o último e vivê-lo ao máximo possível. De manhã, antes de ir a qualquer lugar, você se levanta e toma uma decisão. Eu pertenço a Deus, não pertenço a mim mesmo, e quando saio deste quarto, começo a lidar com minha família. Quando saio pela porta da frente começo a lidar com a sociedade. Sou um representante pessoal do Senhor Jesus Cristo, e preciso ter um comportamento que o represente.
Tenho a mente de Cristo, tenho o Espírito de Deus em mim. Não tenho o privilégio ou o direito, que na verdade não é um privilégio, de sair e agir como todo mundo. E meu verdadeiro propósito em estar aqui não é agradar a mim mesmo, é representar Deus e atrair outras pessoas para Ele por meio do meu comportamento cristão. Se você acorda todas as manhãs e não faz nada além de pensar em todos os seus erros e problemas, e como você se deu mal ontem e como se sente mal, você está começando o dia errado. E sobre tudo que você não tem na vida, eu posso quase garantir que você não será capaz de sair e ser gentil com ninguém. Você tem que acordar de manhã e pensar em algumas coisas de propósito. Não pense e medite em tudo que o diabo tenta colocar em sua cabeça. Comece a pensar como Deus quer que você pense e você pode fazer o seu próprio pensamento. Você não tem que apenas pensar no que o diabo oferece a você, você pode fazer o seu próprio pensamento. E uma das coisas que vai ajudá-lo é falar em voz alta. Levante-se todas as manhãs, caia de joelhos ao lado da sua cama e imediatamente diga: Jesus, 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 ajuda-me hoje a me comportar como você quer, ajuda-me a ter. Você trabalha para Deus, você está na folha de pagamento dele. Se você sair e fizer o que deve fazer todos os dias, receberá seu pagamento. Deus cuidará de você. Vamos lá, estou falando com você. Deus cuidará de você. Todos nós trabalhamos para Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Você não vai derrotar o diabo deitado no sofá assistindo novelas e comendo rosquinhas. Precisamos aprender a viver com intencionalidade. Isso precisa ser uma das primeiras leis de nossa vida, e precisamos perceber que é uma das primeiras regras do sucesso e intencionalidade. Temos que fazer as coisas de propósito. Não podemos apenas esperar e ver o que cai sobre nós. Precisamos fazer de propósito. Faça o que puder fazer. Faça o que você sabe que deve fazer, que Deus ensinou você a fazer. E então, Deus sempre fará o que você não pode fazer. Você me ouve? Faça algo para semear alguma semente para que Deus possa fazer as partes que você não pode fazer. O que você está enfrentando pode ser maior, mais forte, mais poderoso. Mas quando você se recusa a se preocupar, quando você se recusa a viver estressado, em vez disso, você permanece em paz agradecendo a Deus por Ele estar lutando suas batalhas, sabendo que Ele está no controle. Você está mostrando a Deus por suas ações que você confia nele. Davi disse: "E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Deus não está apenas com você nos montes, Ele está com você nos vales, quando você está passando por coisas difíceis. Ele sabe contra o que você está lutando. A Escritura diz que Deus está preocupado com o que te preocupa. Um pardal não cai no chão sem que Deus saiba disso. Quanto mais Ele se preocupa com o que está acontecendo em sua vida. Confie nele, viva a partir de um lugar de paz. Essa é uma decisão que devemos tomar diariamente, porque todos os dias há algo para se preocupar, alguma razão para ficar chateado. Ao longo do dia, mantenha essa frase próxima ao seu coração: "Em Deus está cuidando disso. Ele se preocupa comigo, Ele está trabalhando em minha vida, Ele é maior do que meus inimigos, Ele está preparando as pessoas certas, Ele está arranjando as coisas a meu favor." Essa atitude de fé é o que permite que Deus faça coisas incríveis. Eu não vou colocar meus pés no chão de manhã antes de falar com Deus. Você pode dizer sem hesitação que Deus é o primeiro em sua vida? É bobagem dizer que não temos tempo para Deus, e se não temos tempo para Ele, então Ele não é o primeiro em nossas vidas. Você pensa em Deus e sua bondade em sua vida? Você tira um tempo para agradecer a Deus por suas bênçãos,
mesmo as pequenas? Viva para agradar ao Senhor. Tome decisões que são agradáveis a Deus. Quantas vezes decidimos colocar Deus em primeiro lugar, mas manter Ele em primeiro lugar se torna um problema? Porque, caso você não tenha percebido, o mundo está cheio de coisas para nos distrair. Tenho certeza de que você já experimentou isso. Você decide orar todas as manhãs e estudar a palavra antes de fazer qualquer outra coisa e, de repente, é noite e você nem sabe o que aconteceu, mas esse plano que você fez não funcionou. E assim, mais do que qualquer outra coisa, eu quero que você me ouça, e mais do que qualquer outra coisa, o diabo lutará contra você para manter Deus em primeiro lugar em seu tempo, em suas finanças e de muitas outras maneiras. Você vê, aqui está a coisa que você não quer fazer. Muitos anos atrás, eu me encontrei tentando tanto encaixar Deus em minha agenda. E finalmente um dia, o Senhor disse: por que você não ajusta sua agenda em torno de mim? Então você está tentando encontrar um lugar para encaixar Deus na sua agenda, ou você estaria disposto a dizer hoje: Deus, a partir de agora, você será o primeiro e não me importo com o que mais tenha que ir embora ou o que eu tenha que mudar ou ajustar. Eu quero te colocar em primeiro lugar em minha vida em todas as coisas. Deixe-me dizer, ser um cristão simplesmente não funciona se Deus for um coadjuvante em sua vida. Ele não quer ser apenas parte do seu domingo de manhã. Ele quer ser acolhido e ser uma parte vital de tudo o que você faz. Milhões de pessoas acreditam em Jesus e vão à igreja aos domingos, mas Deus não é o primeiro em suas vidas. Ele te coloca em primeiro lugar em sua vida. Você sabia disso? Cada um de vocês é o primeiro em seus pensamentos. E eu quero que você entenda isso hoje. Você está na mente de Deus o tempo todo. Ele sempre está pensando em você. Não poderíamos nem contar os pensamentos que Deus tem por nós. Seriam como pequenos grãos de areia na praia. Antes mesmo de você chegar à terra, Deus fez um plano para cada dia da sua vida. Ele não vai te forçar a andar nele, mas gostaria que você andasse. Ele gostaria de te guiar e liderar pela vida e, literalmente, deixe-me dizer de novo, estar envolvido em tudo o que você faz. Em cada decisão que você toma, Deus quer fazer parte disso. É para isso que Jesus morreu, para nós termos. Bem, nós realmente precisamos de Deus quando estamos desesperados. Mas você sabe, não podemos ir a Deus apenas quando estamos desesperados. Isso não é uma caminhada com Deus. Você quer dizer que eu preciso passar tempo com Deus todos os dias? Que tal a cada 5 minutos? Deus não é apenas para as emergências em nossas vidas. Então você está tentando encontrar um lugar para encaixar Deus na sua agenda, ou você estaria disposto a dizer hoje: Deus, a partir de agora, você será o primeiro e não me importo com o que mais tenha que ir embora ou o que eu tenha que mudar ou ajustar. Eu quero te colocar em primeiro lugar em minha vida em todas as coisas. Deixe-me dizer, ser um cristão simplesmente não funciona se Deus for um coadjuvante em sua vida. Ele não quer ser apenas parte do seu domingo de manhã. Ele quer ser acolhido e ser uma parte vital de tudo o que você faz. Milhões de pessoas acreditam em Jesus e vão à igreja aos domingos, mas Deus não é o primeiro em suas vidas. Ele te coloca em primeiro lugar em sua vida. Você sabia disso? Cada um de vocês é o primeiro em seus pensamentos. E eu quero que você entenda isso hoje. Você está na mente de Deus o tempo todo. Ele sempre está pensando em você. Não poderíamos nem contar os pensamentos que Deus tem por nós. Seriam como pequenos grãos de areia na praia. Antes mesmo de você chegar à terra, Deus fez um plano para cada dia da sua vida. Ele não vai te forçar a andar nele, mas gostaria que você andasse.
Ele gostaria de te guiar e liderar pela vida e, literalmente, deixe-me dizer de novo, estar envolvido em tudo o que você faz. Em cada decisão que você toma, Deus quer fazer parte disso. É para isso que Jesus morreu para nós termos. Bem, nós realmente precisamos de Deus quando estamos desesperados. Mas você sabe, não podemos ir a Deus apenas quando estamos desesperados. Isso não é uma caminhada com Deus. Você quer dizer que eu preciso passar tempo com Deus todos os dias? Que tal a cada 5 minutos? Deus não é apenas para as emergências em nossas vidas. Muitas pessoas dizem, bem, eu simplesmente não sinto que tenho uma relação muito próxima com Deus. Bem, você está buscando-o? A Bíblia diz que se você o buscar diligentemente, isso significa regularmente. A palavra buscar significa apenas desejar, perseguir e ir atrás com todas as suas forças. O que acontece conosco quando passamos tempo com Deus? Bem, em primeiro lugar, sua alegria aumenta. Você acorda de manhã se sentindo deprimido, passa um tempo com Deus e isso desaparece. Salmo 16,11 diz que na presença dele há plenitude de alegria. Você se aproxima de Deus e começa a ficar feliz. Então, quando passo um tempo com Deus de manhã, sinto que isso me acalma durante o dia, estabelece tudo em ordem e me prepara para ser o que Deus quer que eu seja. Você pode estar feliz em um dia e deprimido no próximo, mas passar tempo com Deus o deixará estável. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá estável e firme sob a sombra do Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode enfrentar, nenhum demônio no inferno pode derrotá-lo quando você regularmente vai ao lugar secreto. Você acha que Jesus não sairia de uma reunião de negócios para buscar Deus? Oh, sim, ele faria. Ele sabia que havia um momento em que você tem que sair e buscar Deus, porque se você não fizer isso, vai passar dos limites. E eu acredito que sempre que Jesus sentia que tinha suportado tudo o que podia, ele simplesmente se afastava e ia se refrescar. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Não haja como se ele fosse um Papai Noel celestial a quem você recorre sempre que precisa de algo e, no resto do tempo, ignora-o. Dê tempo a Deus. Nada dado a Deus jamais foi perdido. Quando você dá tempo a Deus, você não o perde, você o semeia como uma semente e ele o devolverá a você. Os primeiros frutos de tudo pertencem a Deus. Se nós damos a Deus a primeira parte, o resto é abençoado. Uma das razões pelas quais as pessoas estão estressadas e nunca têm tempo suficiente é porque não estão dando a Deus o tempo que ele merece. Bem, hoje parece que ninguém tem tempo suficiente, mas a verdade é que todo mundo tem a mesma quantidade. Bem, você diz, sabe, soa bem e eu quero fazer isso, mas eu simplesmente não sei o que fazer. Sabe, às vezes você só precisa pegar o tempo que tem e lembrar de onde veio. Às vezes você precisa se lembrar de que não está onde precisa estar. Mas graças a Deus, não estou onde costumava estar. Ah, graças a Deus, não estou onde costumava estar, e sabe o que é? Se você não se sente bem, comece a dedicar alguns minutos todas as manhãs para dizer, Senhor, eu vou esperar por você e eu acredito que o seu poder de cura está trabalhando em meu corpo agora mesmo. E então diga coisas como, o poder de cura de Deus está trabalhando em mim agora. Obrigado, Senhor, pelo seu poder de cura trabalhando em mim agora. Dê tempo a Deus, se você lhe der tempo, muitas coisas mudarão em sua vida. Você não será aquele na fila de oração o tempo todo. Você será o que ora pelos outros. Você não será aquele que precisa de um milagre. Você será o milagre de alguém.
Você não será o único que sempre precisa de aconselhamento. Você será o que aconselha outras pessoas. Vamos lá, todos nós começamos no mesmo lugar, mas não precisamos terminar onde começamos. Vamos progredir. Vamos começar a buscar a Deus regularmente e deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Amém. Uma das formas de transformar uma vida ordinária em extraordinária é aprender a fazer cada coisa que você faz com e para Deus. Crie seus filhos para Deus, faça com que seu casamento glorifique a Deus, deixe sua atitude glorificar a Deus, deixe Deus entrar em tudo o que você faz. Deus acredita em você. Ele tem esperança em você. Ele tem um plano futuro para você. E não importa quantas vezes você tenha falhado, Deus está disposto a lhe dar outra chance, e outra, desde que você leve a sério seu relacionamento com Ele. Quando Deus fala com você, quando Ele coloca algo em seu coração, quando algo na palavra ganha vida para você, se você ouvir seu espírito e não sua cabeça, você verá coisas e acreditará em 4 coisas que não fazem sentido. Se você fizer algo que acredita que Deus está pedindo para fazer e não parecer funcionar por um tempo, não desista, apenas continue acreditando. Se você ouviu de Deus, Ele fará com que aconteça. Ele o redirecionará ou você apenas precisa esperar por Ele. Se você não está acreditando no impossível, então você não está aberto para um milagre em sua vida. Mas se você acredita que Deus colocou algo em seu coração e não desaparece, dê um passo e veja o que acontece. Se funcionar, dê outro passo e veja o que acontece. Em breve, esses passos que eram pequenos estarão ficando cada vez maiores e antes que você perceba, estará correndo com Deus a toda velocidade, fazendo coisas que você nem pode imaginar. Todos nós temos coisas pelas quais estamos acreditando, sonhos para se realizar, nossa saúde para melhorar, conhecer a pessoa certa. Temos orado e esperado nas promessas, mas não vemos nada acontecer. O que você não consegue ver é que, nos bastidores, Deus está trabalhando. Ele não apenas ouviu você quando você orou, Ele deu um passo adiante e colocou o milagre em movimento. O salmista disse que no momento em que você ora, a maré da batalha começa a virar. E só porque você não vê nada acontecendo, não significa que a resposta não está a caminho. As pessoas que veem promessas cumpridas, as pessoas que veem avanços, são as pessoas que continuam orando, acreditando e permanecendo em fé. Em 1 João, diz que esta é a confiança que temos em Deus, se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dEle, sabemos que Ele nos ouve. Os pensamentos vão dizer que orar não está fazendo diferença, que você está perdendo tempo, que criar esperanças é inútil, que você não vai melhorar, que você viu o relatório médico, que nunca vai superar a dependência, que você tem isso há tanto tempo. Não acredite nesses pensamentos. No momento em que você ora, o Criador do universo começa a trabalhar. Pode não acontecer no seu cronograma ou da maneira que você pensou, mas Ele é um Deus fiel. O que Ele prometeu a você, Ele cumprirá. Davi disse que todas as manhãs trazia seus pedidos diante de Deus e esperava com expectativa. Ele não apenas orou e disse ok, fiz minha parte, ele orou e depois esperou com expectativa. Ele passou o dia procurando a bondade de Deus, acreditando em favor, falando como se isso fosse acontecer. Ele não disse, nunca vou vencer esse gigante. Olha como ele é grande. Ele tem o dobro do meu tamanho. Eu não tenho chance. Davi tinha um relatório de vitória. Ele olhou para Golias e disse, e hoje, eu vou te derrotar e alimentar sua cabeça aos pássaros do ar. Ele esperava o favor de Deus. Ele disse, e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por onde eu andar. Ele estava dizendo,
Em efeito, eu sei que as forças que estão a meu favor são maiores do que as forças que estão contra mim. O que estou dizendo é que não basta apenas orar. Você tem que acompanhá-la com expectativa, com a certeza de que Deus não apenas ouviu você porque você orou de acordo com a vontade dele, mas que ele enviou o anjo com a resposta. O que Deus lhe dá pode não ser exatamente o que você pensou ou da maneira que pensou, mas posso dizer em primeira mão que o que Deus tem reservado para você será maior, melhor e mais recompensador do que você jamais imaginou. Não coloque Deus em uma caixa. Você pode não ver como isso pode acontecer. O relatório médico não é bom. Você não tem as finanças, as conexões. Deus tem maneiras de fazer isso que você nunca pensou. David usou uma funda para derrotar Golias. Ele não tinha o treinamento, a experiência, o equipamento, mas uma funda com o favor de Deus é mais poderosa do que um exército inteiro sem ele. Deus sabe do que você precisa e Ele sabe como levá-lo até você. Você não precisa descobrir como Deus vai fazer isso. A Escritura diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Se você tentar descobrir, vai ficar confuso. Mas você diz: Joel, tudo isso soa bem. É encorajador, mas não acredito que isso vá acontecer comigo. Não acredito que. Só porque você disse algo, algo vai mudar, então isso não é para você. Isso é para os crentes. Isso é para pessoas que sabem que Deus está no controle. Que colocou o milagre em movimento. Que os anjos estão a caminho. Você verá sua cura, sua promoção, sua vitória. Deus vai abrir portas. Nenhum homem pode fechar e levá-lo à plenitude do seu destino. Devemos acordar todas as manhãs acreditando em um bom dia. Esperando o favor, sabendo que Deus está dirigindo nossos passos ao mesmo tempo. Devemos perceber que nem tudo pode ser perfeito. Cada pessoa pode não nos tratar corretamente. Nossos planos podem não ficar no cronograma. Pode haver algumas dificuldades no caminho e coisas que não vimos chegando. Se você só vai aproveitar o dia se seus planos funcionarem, então, você está se preparando para a decepção desde o início do dia. Você precisa decidir que não importa o que aconteça com você, você não vai ficar chateado. Não importa o que alguém diga, você não vai se ofender. Não importa os atrasos, decepções e más notícias. Você não vai ficar amargo. Você já decidiu permanecer em paz. Este dia é um presente de Deus. Não vamos estar sempre aqui. Você tem que colocar o pé no chão e dizer que não vai deixar as mesmas coisas continuar te chateando. Vou ficar em paz, mesmo se o chefe for injusto, mesmo se o meu cônjuge estiver mal-humorado, mesmo se meu voo atrasar, mesmo se o relatório médico não for bom. Este é o dia que o Senhor fez, eu já decidi. Vou aproveitá-lo. Deus viu tudo o que aconteceu com você. Ele sabe o que foi injusto, sabe como você foi tratado. Nada é surpresa para Ele. Se você continuar seguindo em frente, Ele não só vai te tirar disso, Ele vai te tirar melhor. Na Escritura, diz para vestir toda a armadura de Deus. Parte dessa armadura são os sapatos da paz. Toda manhã, você precisa ter certeza de colocar seus sapatos da paz. Muitas pessoas passam o dia descalças, ofendidas, desanimadas e chateadas. Mas quando você toma essa decisão no início do dia de que nada vai te aborrecer, você está colocando seus sapatos, dizendo: Deus, eu confio em você, eu sei que você está guiando meus passos e mesmo que as coisas não saiam perfeitamente hoje, eu acredito que todas as coisas vão dar certo para o meu bem. Quando você está em paz,
você está em uma posição de poder. A maneira de honrar a Deus é levantar-se todos os dias com paixão e ser o seu melhor, perseguindo o que Ele colocou em seu coração. Sempre haverá coisas em nossas vidas das quais não temos as respostas. E posso dizer-lhe por experiência pessoal, bem como pela palavra de Deus, se você tiver que saber o porquê de tudo e passar a vida tentando descobrir tudo, você nunca terá contentamento e satisfação. Você nunca entrará no descanso de Deus, porque a confiança sempre requer ter algumas perguntas sem resposta em sua vida. Temos que não saber e ficar satisfeitos. Temos que chegar a um lugar em nossa caminhada com Deus onde, mesmo que não pareça justo, não parece certo que amamos a Deus o suficiente e confiamos nele o suficiente para sabermos que, seja o que for que esteja acontecendo em nossa vida, Ele ainda está no controle e que se continuarmos confiando nele, Ele trabalhará para o nosso bem. Há tantas coisas sobre as quais podemos ter perguntas. Mas em vez disso, Ele quer ouvir "Eu confio em você". Quando você escolhe se preocupar, você não confia. Quando você tenta consertar o que é impossível, você não confia. Quando você se apressa e não espera que o Senhor se mova e mude você, você não confia. Quando você fica acordado torcendo e virando à noite, você não confia. Quando você duvida dos princípios bíblicos e das promessas que estão aqui no livro que você ama e estuda, você não confia. Quando você busca ajuda primeiro com os outros, você não confia. Quando você ouve o conselho humano e dá uma prioridade mais alta a isso do que aos princípios que acabou de aprender, você não confia. Quando você manipula e manobra situações, você não confia. Quando você entra e assume o controle sem orar e ser conduzido pelo Espírito de Deus, você não confia. Eu acredito que todas as coisas vão dar certo para o meu bem. Quando você está em paz, você está em uma posição de poder. A maneira de honrar a Deus é levantar-se todos os dias com paixão, dando o seu melhor, perseguindo o que Ele colocou em seu coração. Sempre haverá coisas em nossas vidas que não temos as respostas e posso dizer por experiência pessoal, assim como pela palavra de Deus. Se você precisa saber o porquê por trás de tudo e vai passar a vida tentando descobrir tudo, nunca terá contentamento e satisfação. Nunca entrará no descanso de Deus, pois a confiança sempre requer algumas perguntas sem resposta em sua vida. Temos que não saber e ficar satisfeitos. Temos que chegar a um lugar em nossa caminhada com Deus onde, mesmo que não pareça justo, não pareça certo, amamos o suficiente a Deus e confiamos o suficiente nele, que sabemos que, aconteça o que acontecer em nossas vidas, Ele ainda está no controle e se continuarmos confiando nele, Ele trabalhará em nosso benefício. Há tantas coisas que podemos ter dúvidas, mas em vez disso, Ele quer ouvir "Eu confio em você". Quando você escolhe se preocupar, você não confia. Quando você tenta consertar o que é impossível, você não confia. Quando você se apressa e não espera o Senhor se mover e mudá-lo, você não confia. Quando você fica acordado torcendo e virando a noite toda, você não confia. Quando você duvida de princípios bíblicos e promessas que estão bem aqui no livro que você ama e estuda, você não confia. Quando você procura ajuda primeiro de outras pessoas, você não confia. Quando você ouve o conselho humano e dá uma prioridade mais alta do que os princípios que você acabou de aprender, você não confia. Quando você manipula e manobra situações, você não confia. Quando você entra e assume o controle sem orar e ser conduzido pelo Espírito de Deus, você não confia. Quando você se apega a outras pessoas para se sentir seguro, necessário e amado, você não confia. O que fazemos que nos impede de confiar em Deus? E como podemos quebrar esse hábito e assistir a Deus superar de maneiras que nunca esperávamos?
Ele vencerá a batalha, será sua batalha e eu simplesmente desfrutarei dos despojos de sua vitória. Ele vencerá essa batalha, confie nele. Confiar em Deus é uma decisão e sim, é difícil quando você não entende o que está acontecendo e é especialmente difícil quando o que está acontecendo em sua vida simplesmente não parece justo. Mas parte do que você tem que perceber é que o que você não entende agora, as coisas pelas quais você está passando agora, que não faz sentido agora, mais tarde prometo que você olhará para trás e dirá, e agora eu entendo. Amém. Deus nunca vai falhar com você. Ele usa tempestades para nos ensinar que precisamos dele todos os dias e a cada hora de nossas vidas. Deus nos ensina através dessas tempestades que Ele é todo-poderoso, que Ele é poderoso e que Ele sozinho controla o planeta Terra. O Deus que servimos é o mestre do vento e das ondas. Ele é o que quebra correntes e abre caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É a sua voz que penetra a escuridão. Ele ainda é a luz do mundo. Ele é o Senhor da glória. Ele ainda é o leão da tribo de Judá. Ele ainda é nosso companheiro no vale da sombra da morte. Ele é nossa esperança, Ele é nossa fortaleza, Ele é nossa torre alta. Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno e o Príncipe da paz. Ele é o andarilho sobre as águas e o curador do homem cego. Ele é o campeão da morte, do inferno e do túmulo. Seu nome é Jesus, o Filho do Deus vivo, a esperança do céu e o terror do inferno. Se você caiu, levante-se, porque Cristo conquistou sua tempestade. Comece a viver novamente. Comece a amar novamente. Comece a acreditar novamente. Comece a realizar novamente. Ouça a voz do Mestre. Sua tempestade acabou. Pare de permitir que seu passado controle seu futuro. Não seja empurrado pelos seus problemas. Seja guiado pelos seus sonhos. Deus é seu Pai. Nada é impossível para você. Nada é impossível para você. Nada é impossível para você. Quando você acredita nisso, nunca mais será o mesmo. Não permita que a tempestade do fracasso o force a reduzir seus sonhos e minimizar o que você acha que pode fazer. Fomos feitos pela mão de Deus para voar como águias. Não permita que as opiniões tolas de outras pessoas determinem seu futuro. Permita que o Todo-Poderoso Deus o guie através da tempestade. Permita que Ele construa a fundação de sua vida. Permita que Ele o incendeie com uma visão ardente e uma esperança que não desaparecerá. Eu lhe asseguro que você realizará grandes coisas com poucos recursos, porque a bênção de Deus é maior do que toda a aprovação que o mundo pode lhe dar. Nunca deixe ninguém limitar seus sonhos para a sua vida. Viva sua vida ao máximo todos os dias que o sol nasce.